Me permita explicar essa história para você. Já não é novidade para ninguém que o atual presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, construiu a sua carreira política em cima de discursos sobre combate à desigualdade e à fome. Na verdade, as duas primeiras décadas dele na vida pública, liderando greves e posteriormente disputando cargos eletivos, onde chegou a ser deputado federal, inclusive, mas perdeu 3 eleições presidenciais consecutivas, foram marcadas por discursos mais extremistas e agressivos. Só que o marqueteiro responsável pela campanha de Lula à presidência em 2002, Duda Mendonça, virou o jogo. Para ter chance de ganhar o pleito eleitoral daquele ano, como de fato aconteceu, Duda Mendonça moldou um personagem para que Lula se adequasse àquilo que era esperado pelos eleitores, que era um discurso mais moderado. Foi aí que surgiu o famoso Lulinha, Paz e Amor. Em 2022, quando candidato à presidência novamente, Lula resgatou essa sua versão moderada. Só que não foi apenas nisso que o Lula desse terceiro mandato copiou o Lula do primeiro mandato. Em seu discurso de posse, logo no início de 2023, Lula repetiu a mesma frase dita por ele na sua posse em 2003. Se ao final do meu mandato todo brasileiro tiver tomado café da manhã, almoçado e jantado, eu terei cumprido a missão da minha vida. Para bom entendedor, o simples fato do PT de Lula ter ocupado a presidência desse país por 14 dos 20 anos anteriores já seria suficiente para compreender que se tratava de mais uma promessa vaga. Se não havia alcançado isso em 14 anos, não seria nos próximos 4 que conseguiria. Enfim, apesar disso, Lula insistiu nesse discurso. Essa famosa frase tem sido repetida de forma ainda mais frequente agora, em 2025, e a repetição de uma classificação internacional anunciada na última semana ajudou a reforçar essa narrativa. A FAO, Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, anunciou que o Brasil saiu novamente do mapa da fome da organização, como havia saído em 2014. Na semana passada, quando esse anúncio foi feito, eu fiz um vídeo provando com números da própria FAO e de instituições brasileiras que, ao contrário do que Lula diz, isso não significa que o governo acabou com a fome no país. Nesse mesmo vídeo, eu provei também que essa organização é dirigida por aliados ideológicos de Lula e amigos de Lula, fazendo com que qualquer dado sobre o Brasil seja, no mínimo, suspeito. Enfim, como eu já falei sobre isso detalhadamente naquele vídeo, não me estenderei nesse assunto novamente. O fato é que Lula tem intensificado cada vez mais esse discurso de que ele e o seu governo atuam fortemente no combate à fome no Brasil. Ontem, por exemplo, essa mesma frase foi repetida por ele em um discurso onde ele próprio chorou falando da sua infância e disse várias outras coisas que lhe fizeram parecer o exemplo de ser humano. O problema é que, na prática, Lula faz exatamente o contrário do que diz nos seus discursos. Nessa mesma reunião de ontem, inclusive, ele fez questão de reforçar sua narrativa de esquerda, dizendo que será cada vez mais socialista. E esse é o desafio, gente. Esse é o desafio de quem já foi presidente 3 vezes. Porque cada vez mais eu tenho que fazer mais. Significa que cada vez eu vou ficar mais esquerdista, vou ficar mais socialista e vou ficar achando que a gente pode mais. Só que esse socialismo de Lula, assim como o dos demais líderes da esquerda latino-americana, é muito seletivo. É aquele socialismo que só vale para os outros, para o povo, enquanto o político desfruta dos luxos capitalistas bancados pelos cofres públicos. E é justamente essa hipocrisia que ficou escancarada com a decisão de um líder europeu em relação à COP30. A Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, que será realizada em Belém, no Pará, em novembro desse ano, tem estado no centro de grandes polêmicas há muito tempo, a começar pela hipocrisia nas próprias obras de infraestrutura para o evento. Para a realização de reuniões entre chefes de Estado para discutir sobre questões climáticas e a necessidade de preservar o meio ambiente, a floresta amazônica está sendo desmatada para a construção de uma estrada. Aliás, não se trata apenas de desmatamento, mas também de um impacto direto em espécies ameaçadas de extinção. Mas esse está longe de ser o único problema por trás dessa conferência. Os preços abusivos praticados em hospedagens e outros serviços que precisarão ser utilizados durante as reuniões estão sendo denunciados há muito tempo. O próprio presidente da COP30 admitiu na semana passada que esses preços estão ameaçando a viabilidade das viagens de lideranças de países em desenvolvimento, que pedem a transferência do evento para outra cidade. É claro que não podemos jogar nas costas do governo federal toda a culpa pelos preços abusivos que estão sendo praticados por empresas privadas. Não é esse o centro do meu argumento. O ponto para o qual eu quero chamar a atenção é outro. A decisão tomada por um presidente de um país europeu expôs a farsa da narrativa socialista de Lula. Veja só essa notícia publicada ontem, terça-feira.
Presidente da Áustria cancela a participação na COP30 por altos custos da viagem. Obviamente, os preços abusivos praticados por hotéis para o período da realização dessas reuniões têm um peso muito grande nessa decisão. Mas o que mais chama a atenção é o seguinte: o anúncio feito pela comunicação estatal austríaca foi de que, abro aspas, os custos particularmente altos para a participação do presidente federal na COP deste ano, além da delegação austríaca de negociadores, não estão dentro da estrutura orçamentária apertada da chancelaria presidencial por razões logísticas. Fecho aspas. Ou seja, não é apenas uma indignação com os preços abusivos, mas um reconhecimento de que os gastos totais com essa viagem estão acima do orçamento disponível. Agora, o que Lula tem a ver com toda essa história? Pois bem, como você viu na matéria que eu acabei de mostrar, o presidente de um país desenvolvido, que tem elevado índice de desenvolvimento humano e um alto padrão de vida dos seus cidadãos, cancelou sua viagem ao Brasil por conta dos gastos. E veja só, estamos falando de uma reunião sobre questões climáticas, algo que teoricamente é importante para o mundo todo, e o presidente da Áustria, Alexander Van der Bellen, é considerado como um político de esquerda e é defensor de muitas pautas ambientais. Enquanto isso, Lula, o socialista, o cara que diz que tem como missão de vida acabar com a fome no Brasil, orgulha-se por viajar pelo mundo todo bancado pelos cofres públicos. Enquanto o presidente da Áustria, um país desenvolvido, escolheu não vir ao Brasil para a COP por conta dos custos, o presidente brasileiro fez com que o povo desse país pagasse por suas viagens, como a sua recente ida à Rússia, por exemplo, para participar de um evento comemorativo de guerra ao lado de vários ditadores, por sinal. Lula sempre afirma que os gastos em suas viagens são necessários para conseguir investimentos para o país. Mas o fato é que, mesmo tendo a opção de ficar hospedado em embaixadas brasileiras nesses países, sem custo adicional, ele ainda assim escolhe ficar hospedado em hotéis cujas diárias são de valores inimagináveis para o cidadão que paga essa conta, como a diária de R$60 mil na Índia, a de R$63 mil na Arábia Saudita ou a de R$43 mil no Reino Unido. Todos esses custos, é claro, não saem do bolso do presidente, saem do bolso do pagador de impostos. O salário do presidente sobra praticamente limpo para ele. E mesmo assim, Lula faz piada achando que é pouco. Veja só a brincadeira que ele fez ontem. Meu salário não é muito não, viu, José? Salário de presidente acho que é R$46 mil. Paga 27 de imposto de renda, o PT me cobra 4 na fonte. Pago R$4 mil, me sobra R$21 mil. Sabe? Não é fácil a vida. Ninguém me dá aumento. Eu tenho que pedir para mim mesmo. Então eu levanto de manhã, meu espelho e falo: Lula, eu quero aumento. Eu falo: você não vai ter. Então não dá. A Esther não determina quanto eu tenho que ter de aumento, só determina para o funcionário público. E sabe o que é pior? Ainda tem gente que acha graça disso. Tem gente que acha que ele está certo, que ele merece isso porque é presidente. Enquanto isso, o cidadão austríaco, que já tem uma qualidade de vida muito superior à do brasileiro, vê o seu presidente optar por não viajar para conter custos. E como se tudo isso não fosse suficiente para comprovar o quanto somos feitos de palhaço aqui no Brasil, o governo que está há 23 anos prometendo acabar com a fome ainda aceitou gastar R$260 milhões do nosso dinheiro com navios de luxo para resolver a falta de hospedagens durante a COP30.